Salve, salve comunidade! Nós estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do podcast A Voz do Sucesso. Hoje eu estou aqui com o Thiago, que é professor de tráfego pago, empresário, professor de dança e tem uma estratégia de lançamento que ele vai mostrar para vocês hoje muito top. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado por aceitar o convite aí. Valeu, meu irmão. Hoje você não está como host, está como convidado. Como é que é estar desse lado da cadeira? É isso aí, eu tô aqui para compartilhar conteúdo, para agregar na vida de vocês. Eu vim aqui hoje como convidado, Rafael me fez esse convite para compartilhar um conteúdo, para eu poder gerar algum tipo de valor na vida de vocês, pro empreendimento, pro negócio de vocês, ou para vocês se tornarem novos prestadores de serviço. A gente tem muita coisa boa para compartilhar hoje, certo? Antes de começar, eu gostaria de lembrar para vocês que quem faz esse podcast acontecer é o Guia de Praia Grande, nosso parceiro. O Guia de Praia Grande é uma agência focada em melhorar a presença da sua empresa, tanto nas redes sociais quanto na rua, melhorar a sua imagem através de revista, de tráfego e de conteúdo no digital. Se você estiver precisando melhorar o posicionamento da sua marca ou da sua empresa perante a sociedade, procura o Guia de Praia Grande. A gente vai deixar o QR Code na tela, aqui embaixo, para você estar falando conosco. Isso aí, Thiago. Vamos lá. Então, nós somos a Escola Ótima Ideia, sou um dos professores aqui, faço parte do corpo de professores da escola. Como o Rafa falou, do Guia de Praia Grande, e esse podcast é a Voz do Sucesso. Esse podcast tem o intuito de trazer pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital ou que estão implementando as estratégias e estão começando a desfrutar de resultados. Eu sou um desses cases de sucesso, minha vida mudou por causa do marketing digital e hoje eu compartilho conhecimento com as pessoas, através das aulas, através de conteúdos, enfim. E eu tenho uma estratégia de lançamento, como o Rafa falou, que eu vou destrinchar uma parte dela aqui para vocês. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque para eu falar sobre tudo, eu tenho que ensinar sobre tráfego. E para eu te ensinar sobre tráfego, eu não vou conseguir ensinar isso em uma aula. Então eu vou falar sobre uma parte da estratégia que requer o conhecimento sobre tráfego, tá? Mas antes da gente entrar nessa parte do tráfego, Rafa, a gente estava conversando sobre isso e nós estávamos falando sobre essa nova mudança, né? A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o Meta, Facebook e Instagram, repassará impostos indiretos, PIS, CONFINS e ISS, diretamente na fatura do anunciante no Brasil. Tá, o que significa? Que uma parte da sua verba, 12,15%, vai ficar retida como imposto. Significa que mais do que nunca, se você não sabe anunciar, se você está fazendo isso pelo botão impulsionar, você está, além de estar perdendo muito dinheiro, agora você está perdendo mais 12,15%. Se eu não me engano, pelo iOS perdia 30%, né? Exatamente. Aí se você já perde 30% impulsionando pelo iPhone, coloca mais 12,15%, são 42,15%. Quase metade do que você investe está sendo perdido. Olha só, olha isso, já gera o corte aí, editor. 42,15% do que você investe no botão impulsionado pelo iPhone é retido como imposto, como taxa para Apple e agora para o governo. Para o governo, exatamente. Não basta o que você paga de imposto no seu dia a dia, sua tributação, né? O que você já paga no seu MEI, no seu CNPJ, no seu empreendimento. Ou se você é CPF, né, por exemplo. Não basta o que você paga de imposto, agora você vai pagar também sobre o que você investe. Então eles não querem saber se você tem lucro. Se você investiu R$100, você vai ter R$12,15 retidos como imposto. Isso se for só pelo botão impulsionar do Android. Se você está fazendo o botão impulsionar, você já está perdendo dinheiro, né? Porque você não consegue fazer a segmentação, direcionamento, ler as métricas, acompanhar os dados de onde está vindo, de onde está dando resultado, trocar os criativos. Se está dando resultado, você mantém. Estava mostrando para o Rafa agora os criativos que estão dando... performando mais. Exatamente. Eu estava com um criativo
que estava me rendendo 59 centavos no lead. O que significa? Um lead é um potencial cliente que entra em contato com você. 59 centavos hoje em dia é muito raro. Você pagar 59 centavos por uma conversa iniciada. Então, normalmente a gente paga 3, 4 reais no lead. Isso depende do nicho, claro, né? Depende do mercado que você está trabalhando. O Rafa mesmo estava trabalhando com uma cliente, ele estava com um investimento aí de 8, 9 reais por lead. Por lead. Né? Então, o nicho mais caro, normalmente o investimento sobe por conversa. Só que, se você tiver um custo mais baixo, se você tiver um resultado mais interessante no investimento, ou seja, um investimento, o investimento é igual, né? Digamos que seja 100 reais. Quem está pagando 59 centavos, se você acertou a mão ou o nicho foi muito bom, se a comunicação casou com o público que você achou, pagou 59 centavos. Você vai ter um custo de menos de R$1 por cliente. Por cliente. Se você está investindo 100 reais, R$1 já seriam 100 clientes. 100 potenciais clientes, né? Lembrando que desses 100 reais, 12 reais ficam retidos por imposto. Exatamente. Agora ainda tem isso. A gente não está levantando bandeira política aqui, nem nada. A gente só está fazendo um adendo de que se você não sabe investir, se você investe sem estratégia, você está fadado a jogar dinheiro fora. Porque além de você pagar imposto sobre o que você compra, sobre o que você vende, agora você vai pagar em cima do seu anúncio também, nas redes sociais. E eles não querem saber se você está tendo resultado. Então, minha linha de raciocínio é, se você investiu R$1.000 no mês, ou em uma semana, como eu às vezes invisto R$1.000 em uma semana, eles não querem saber se você teve resultado. O seu faturamento, você vai ter que pagar imposto. Você vai ter que pagar imposto sobre os R$1.000 que você investe. E eles não querem saber se você teve R$100 de lucro ou 50 mil de lucro. Você vai ter que pagar sobre os mil investidos, sobre o seu faturamento, não importa o tamanho do seu lucro. Entende? Olha o quão isso é, o buraco está ficando cada vez mais fundo. Então, ter assertividade nos anúncios se tornou imprescindível, é inegociável. E assim, eu não estou falando só porque eu sou professor de gestão de tráfego aqui na escola. É porque é o seu dinheiro que está indo para o governo, para a Apple, e por às vezes falta de... Às vezes não. 99% das vezes é por falta de capacidade. E eu não estou te chamando de incapaz porque você não consegue, mas porque você não assimilou essa informação. Aquela questão da imperícia, né? Exatamente. Que muitas vezes você não sabe fazer, não é que você não tenha vontade de fazer. Você tem vontade de fazer, mas não tem as estratégias certas. Exatamente, você não se capacitou. Isso é falta de capacidade. Você não se capacitou. E se você se capacitar, você vai se tornar uma pessoa perito naquilo. Vai se tornar um perito, um expert no assunto, como eu me tornei. Eu não digo que eu sou o maior detentor de informações sobre o assunto, mas eu hoje, graças a Deus, eu tenho bons resultados com os lançamentos que eu faço de cursos de dança, como o Rafael falou. Então, quer algo mais supérfluo do que um curso de dança? Um curso de dança, qualquer pessoa pode trocar um curso de dança por uma viagem com a família. Um curso de dança por um remédio. Um curso de dança por, sei lá, por um celular novo. Entre pagar uma parcela de um celular novo, tu vai fazer um curso de dança? Não, a pessoa, na lógica, ela vai pensar, não, vou pagar a parcela de um celular. Então, algo supérfluo, algo tão dispensável quanto um curso de dança, teoricamente. E por que eu falo teoricamente? Porque um curso de dança na vida de uma pessoa, isso faz uma higiene mental. Faz as pessoas terem um ambiente saudável, acolhedor, de novas amizades. Muitos casais vão para fazer a renovação do casamento, para salvar, para se reconectar. Exatamente. A dança, ela salvou muitas vidas. Eu não estou falando que salvou vidas à beira, né, do precipício. Às vezes também, né, cara? Às vezes a pessoa está em depressão, Exatamente. acha no esporte, acha na dança uma forma de se apaixonar pela vida novamente. Perfeito, cara, perfeito. Exatamente isso. Complementou muito bem. Às vezes a gente pensa que não, mas a pessoa está ali, à beira do precipício.
né? Eu fui um cara que tive depressão. Dizem que a gente não se cura de depressão, né? A gente procura meios de transbordar alegria, diversão e não pensar nessas coisas, né? Mas enfim, e a dança me salvou e eu tenho certeza que a dança faz muito bem na vida das pessoas. Mas só voltando ao raciocínio do supérfluo. Então, se eu consigo fazer, modéstia à parte, bons resultados, bons faturamentos com cursos de dança, imagina que você que vende suplemento, vende treino de academia, que é saúde, bem-estar, suplemento também, ou vende conhecimento técnico na área de marketing digital, ou vende conhecimento técnico na área de vendas, ou algum tipo de enfermeiro que quer ensinar as pessoas a estudarem para um concurso de telemedicina, exatamente, né? Exatamente. Tem muita gente que ensina pessoas a passarem no concurso. Elas não têm necessariamente a formação na medicina. Elas ensinam as pessoas a passarem no concurso. É estratégia de faculdade. estudo, exatamente, né? Exatamente. Na faculdade, no concurso, enfim. Então, assim, você com certeza tem alguma habilidade que você pode compartilhar com as pessoas. E a gente está aqui hoje para justamente compartilhar uma habilidade com vocês. Então, só para finalizar esse raciocínio, eu estou aqui hoje, então, compartilhando um pouco da minha vida, da minha estratégia de venda, que eu vendo cursos tanto online quanto presenciais de dança. Hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil, graças ao marketing digital. E tudo isso começou mais ou menos em 2019, quando eu conheci o marketing digital. Eu já editava vídeos desde muito tempo com o Windows Movie Maker. Foi o primeiro editor do Windows, eu acho. E foi quando eu conheci essa parte de edição de vídeo, comecei a me apaixonar por essa construção. Eu tinha os meus 18 anos, faz um tempinho. E aí eu comecei a me apaixonar, e aí foi em 2019 que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre esse mundo do marketing digital, e desde então eu venho me aprofundando. E aí eu tô aqui hoje então para compartilhar essa estratégia com vocês, tá? Eu falei um pouquinho sobre o cuidado que você vai ter agora em ter assertividade nos anúncios, porque se você está fazendo pelo botão impulsionar do iPhone e fora esse imposto aqui, você está jogando muito dinheiro fora. Você está dando muito dinheiro para as empresas, para a Apple, para o governo, para o Meta, para todo mundo, e provavelmente você está tendo menos resultado do que você poderia, certo? E eu deixo aqui também compartilhado com vocês. Isso aqui, gente, é bobo, mas faz diferença. Se você tiver um CRM na sua empresa, que é uma forma de você capturar as informações das pessoas que entram em contato com você, das pessoas que passam na sua empresa, das pessoas que te mandam mensagem, que te ligam, que vão até a sua porta. Você coloca o nome, o telefone da pessoa. Aqui tem o status da pessoa, ó, tá? A origem, de onde que ele veio, o interesse, certo? Quando foi o primeiro contato e a posição. E aqui, ó, já tem algumas coisas para você editar. Esse CRM eu vou disponibilizar para quem entrar no grupo do Instagram Marketing da escola. Nós temos um grupo, que é um grupo de Instagram Marketing. É uma aula aberta, ao vivo, presencial e online, para quem quiser fazer uma aula gratuita aqui na escola, certo? De tempos em tempos a gente libera uma turma. E existe um grupo onde o Rafa lidera, que tem mais ou menos agora 60 pessoas, esperando a vaga para entrar na próxima turma. E quem entrar nesse grupo, que o nosso gestor de marketing vai deixar na descrição do YouTube, então ele vai deixar na descrição do YouTube e ele vai deixar também, eu acho que lá no Instagram, né? Vamos rezar para ele deixar. Vamos pedir para ele deixar o QR Code vamos rezar, né? do WhatsApp da escola. O QR Code do grupo do WhatsApp, pronto, maravilha, olha aí. Deixa aí o nosso marketing, nosso designer, vai deixar aí o QR Code do grupo das novas turmas de Instagram Marketing. Quem entrar nesse grupo do Instagram Marketing e mandar uma mensagem lá, vim através do podcast A Voz do Sucesso. Vai ter Então, o CRM. Vai ter o CRM. E a gente já vai ter data já? Vamos divulgar uma data para esse Instagram Marketing? Pra rapaziada que tá... Deixa eu ver, a gente está em dia 6 de janeiro. Hoje é terça-feira. Eu acredito que a próxima turma vai ser para o final de janeiro, para o final do mês. Fechou. Então, próxima turma,
de Instagram Marketing. É uma aula totalmente gratuita que a gente dá para empresários, empreendedores e quem quer se tornar um prestador de serviços, quem quer melhorar seu empreendimento. São 3 horas de aula gratuita. O que você precisa fazer é entrar nesse grupo e esperar na lista de espera, aguardar sua vaga na lista de espera, certo? É uma lista de espera de agora nós estamos em mais ou menos 60 pessoas. Então, e o que você aprende no curso é um pouquinho de tráfego, um pouquinho de planejamento. É um pouco de como tornar o seu Instagram uma vitrine, como vender através do Instagram, como fazer o branding da sua marca, enfim, diversos assuntos bem interessantes. Certo? Certo. O que mais? Bom, essa é uma promessa que eu fiz aqui. O que você precisa fazer então? Te cobrar. Me cobrar. Me cobrar o CRM, ó. Claro, gente, existem CRMs lindos, maravilhosos, que a maioria são pagos, tá? E aí são mais automatizados, ele já manda mensagem automático e tudo mais, está integrado com o WhatsApp. Thiago, não tenho condições de investir num CRM, ou então não sei mexer ainda, quero começar a entender esse mundo de como é fazer a gestão dos meus clientes, dos meus futuros clientes. Começa por aqui, por uma planilha de Excel, que é praticamente meio automatizada aqui, ó, já tem seleções prontas para você fazer, tá? Recomendo você começar por aqui se você nunca teve costume de mexer em um CRM, tá? Que é esse sistema de relacionamento com o cliente, em que etapa que ele está. Legal? Bom, dito isso, esse é um CRM que eu disponibilizo para os meus clientes, disponibilizei para o Rafa, disponibilizei para todo mundo que está ao meu redor aqui, ó. Trabalha com marketing, tá ao meu redor, é meu cliente, é um parceiro de trabalho, a pessoa tem acesso, tá? Eu não disponibilizo para todo mundo, só para quem é meu parceiro de trabalho ou algum cliente, né? Dito isso, antes da gente prosseguir, Thiago, você falou que começou a trabalhar com marketing digital em 2019. Certo. E como é que foi esse início, assim? Por onde você começou? Onde você trabalhou? O que você fez? Bom, 2019 eu entrei para um grupo de mentoria. Foi a primeira vez que eu fiz algo, pode parecer bobo, mas foi a primeira vez que eu fiz uma coisa um pouco ousada na minha vida. Eu acompanhava um cara dentro da dança, que eu já via muito o sucesso dele há muito tempo. Admiro ele muito. Ele inclusive é coreógrafo do Dança dos Famosos. Só que eu via que ele tinha um diferencial, ele não trabalhava só com a dança, ele trabalhava muito bem com a comunicação, ele sabia se vender muito bem no digital. E aí ele lançou um projeto chamado Empreendence, que se escreve assim, ó. De empreender com dança em inglês. Exatamente, Empreendence. E aí ele lançou esse projeto com vários players do mercado da dança e do digital. E aí, cara, eu achei aquilo magnífico. E aí era um investimento alto para mim na época e era em São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo sozinho. Ainda mais de ônibus. Foi em 2019, então foi há 7 anos atrás. Eu tinha 24, acho. 24 anos, não, 25, 26, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que eu sempre fui um cara muito ousado, mas diante de áreas... Pé no chão. Exatamente. De lugares, ambientes, pessoas que eu conheço, entendeu? Sempre tive uma certa iniciativa, coragem, mas fazer algo assim, tipo ir para um lugar, fazer um investimento alto, que eu não sabia se ia ter resultado, para um lugar que eu nunca tinha ido sozinho, já tinha ido para São Paulo algumas vezes, mas acompanhado, de pessoas que conhecem o ambiente, sabem andar de ônibus num ambiente que eu nunca fui, um investimento alto que eu não saberia se ia ter resultado, eu decidi fazer. Eu comprei um dia antes. Aí eu fui dormir muito tarde, assim, ansioso, fui dormir preocupado, aí tive que acordar às 6 horas da manhã, fui dormir acho que umas 3, 4, acordei no dia seguinte, fui com muito sono, assisti as aulas, cara, foi magnífico. Foi um investimento muito bem investido. E aí lá, ele fez um pitch de venda. Esse foi um treinamento de 2 dias, se eu não me engano. Acho que foi 2 dias. Aí lá ele fez um pitch de venda para uma mentoria, que o investimento era R$7.000 na época. Caraca, eu já não tinha o dinheiro que eu investi. Foi quase R$1.000. Já estava preocupado com o investimento inicial. Exatamente.
E aí ele lançou essa mentoria, o investimento era R$7.000. Só que quem estivesse lá poderia pagar mês a mês uma parcela sem comprometimento, sem comprometer o limite do cartão e tudo mais, que dava uma parcela lá de 500 e pouco por mês. Eu não tinha esse dinheiro. E aí ele fez aquele famoso o pitch de vendas com escassez e urgência. Só tinha tantas vagas e para você adquirir a sua vaga você tinha que se inscrever naquele dia. E aí todo mundo, né? Na emoção lá, todo mundo calor que tem um desejo por isso, cara. É o que a gente fala da venda ser emoção, né? Exatamente. Do ato da venda ser emoção. Exatamente. Você já tinha se encantado com o evento, já tinha se encantado com o método dele. Exatamente. Na hora que ele falou que aquela era uma oportunidade única. Exatamente. E aí eu já acompanhava ele, já admirava o trabalho dele, já admirava como ele fazia aquilo, como a comunicação dele, como ele se vendia na internet. Fui para um ambiente que eu estava assustado, validou o que eu imaginei que era bom, que o negócio foi muito legal mesmo. E aí o cara me faz um pitch, uma oportunidade de ficar mais perto dele, de uma mentoria, de um acompanhamento direto com ele. E aí eu fui, acreditei, e aí foi aí que eu comecei. E aí o que aconteceu, isso foi em 2019, final de 2019. Em 2020 veio a pandemia. E aí, cara, foi bem oportuno eu entrar nessa mentoria, porque foi justamente quando as escolas fecharam as portas, todos os comércios fecharam as portas, e o nosso trabalho era um trabalho de dança 2 presencial. Ou seja, as pessoas dançavam umas com as outras em uma sala fechada. É o último ambiente que ia liberar para as pessoas poderem circular. Primeiro pelo contato físico, segundo pelo ambiente fechado com várias pessoas. E não tinha urgência também, né? Não era algo que tipo... Não tinha urgência, não era uma linha de frente, não era um hospital, uma farmácia, né? E aí veio a fome com a vontade de comer, porque eu entrei na mentoria no momento certo, onde a gente estava todo mundo pensando em desistir da mentoria e ele apresentou um argumento muito foda. Perdão o palavrão. Ele falou: agora, mais do que nunca, é que vocês precisam dessa mentoria. Eu não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos essa linha de raciocínio. Porque se vocês fizerem o que vocês já faziam até aqui, vocês vão quebrar. Vocês não terão resultado. Agora, as minhas estratégias de marketing, vendas, eu estou traduzindo o que eu lembro do que eu ouvi. Mais do que nunca, se fazem necessário no teu negócio. Vai fazer sentido agora, né? Exatamente. E, cara, ele conseguiu manter todo mundo lá dentro. Todo mundo. Num ambiente, assim, totalmente desfavorável para ele. Porque nem todo mundo ia ter a garantia de que ia ter os R$500, 500 e pouco por mês para pagar a parcela. E aí ele conseguiu manter a galera, a gente foi tendo treinamento, acompanhamento, desafios, cara, foi muito legal. E, enfim, foi aí que eu comecei, eu nunca contei essa história funda, mas foi aí que eu comecei com marketing digital. E aí eu comecei a me apaixonar, eu comecei a fazer curso atrás de curso. Fala. E quando você começou a trabalhar com isso de fato? Que você começou a aplicar já na pandemia mesmo, você começou a aplicar os conteúdos? Na pandemia eu comecei a dar aula, o que sustentou a minha escola presencial foi o meu atendimento online. Eu comecei logo de cara na pandemia. Eu tive um mês de luto, eu fiquei mal, cara. Foi aí que entrei em depressão. Se eu não tivesse que trabalhar para sustentar a escola, para sustentar a minha família, na minha época era eu, minha mãe, enfim. Se eu não tivesse que trabalhar, cara, eu tinha me afundado ainda mais, porque eu fui num buraco bem fundo, bem fundo. E aí eu comecei a dar aulas online. E o que me salvava era o trabalho, era a minha família, eram as pessoas que estavam lá com a gente. Porque, cara, eles estavam numa situação tão grave, às vezes pior do que a gente. Tinha gente que tinha perdido emprego, tinha gente que... E as pessoas que perdiam emprego, a gente não simplesmente excluía porque elas não podiam pagar mais as aulas. A gente não era um livro aberto sobre isso, não divulgava para todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tinha vergonha nenhuma de falar que uma pessoa que está passando por uma necessidade, perdeu o emprego, não tem mais renda na vida dela, não é agora que a gente vai virar as costas para ela.
né? Não era humano isso. E, cara, a gente salvou muita gente nesse momento. A gente tem depoimento das pessoas chorando, assim, agradecendo, de coração aberto, por tudo que aconteceu na pandemia. Porque por mais que tenha sido uma situação muito ruim, a gente conseguiu extrair algo bom disso. E aí o meu trabalho começou a ser reconhecido nacionalmente, comecei a dar aula para pessoas fora do Brasil também, e aí a coisa começou a tomar uma proporção. Só que, o que aconteceu? Por que eu não me tornei um cara que eu poderia ser, modéstia à parte, maior do que eu sou? Porque eu tenho um reconhecimento muito legal na minha área, na dança. Eu sou conhecido nacionalmente e inclusive internacionalmente. Tenho alunos do Brasil inteiro e fora do Brasil, cara, hoje. Inclusive, recentemente veio as moças, né, ter aula com você de fora. Vieram 2 americanas, exatamente. 2 americanas vieram dos Estados Unidos, obviamente. Na verdade, são colombianas que moram nos Estados Unidos e vieram dos Estados Unidos para ter aula de samba no pé. Olha só que maluco isso, né? E aí, fizeram um investimento muito legal, foram dias de atendimento, aulas particulares e, cara, as pessoas pensam, pô, um professor de dança, né? O que o cara quer da vida? Eu trabalho pra caramba e a dança me rende muitos frutos, graças a Deus. Além de outras frentes, outros empreendimentos que eu tenho, além do curso de tráfego. E aí, só que qual foi o meu erro, cara? O meu erro foi que quando voltou o presencial em 2021, acho que foi a primeira volta que a gente teve. Começou a voltar em agosto, devagarinho, né? Teve uma volta. Começou em agosto, mas bem fraquinho. Mas logo fechou de novo. Foi, eu acho que um mês. Eu acho que voltar de fato mesmo foi lá para fevereiro, março de 2021. Foi... Eu sei que a gente teve idas e vindas. E aí... É que conforme tinha oscilação dos casos... Exatamente. E aí, o que aconteceu? O ponto foi que... Quando voltou de vez o presencial, o que eu fiz com online? Largou, abandonou. Parei de dar aula online. Parei de produzir material de comunicação. Por isso que eu digo que eu poderia estar numa situação ainda melhor do que eu tô. Caso não tivesse parado. Exatamente. É porque teve uma galera que, apesar da volta, não quis se ressocializar, né? Que ficou meio traumatizada com... Então, essa galera provavelmente continuaria consumindo o conteúdo online apenas. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita gente ansiando... Tá correto. No anseio de retornar... Ao contato, né? Ao contato, ao presencial. Muita gente, assim, aguardando muito esse momento. E vou te falar que eu não estava bem mentalmente, emocionalmente... Mas foi um processo natural, o retorno. E aí, o que aconteceu? No retorno, eu fui deixando de olhar para o online e voltando a olhar para o presencial. E aí, eu sempre fui um cara que me apaixonava por fazer vídeo, por produzir material de comunicação sobre o que a gente fazia, como a gente fazia, resultados de alunos satisfeitos, felizes, dançando, saindo de depressão, dando relatos de que pararam de tomar medicação, porque a terapeuta recomendou a dança, isso e aquilo, por questões de saúde físicas também, não só emocionais, enfim. E aí eu sempre gostei de produzir isso, então eu nunca parei nessa parte, mas eu parei de fazer essa parte de tráfego, de material de comunicação para atender pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, então eu foquei muito na região. E a gente foi começando a ganhar reconhecimento por causa disso. E eu lembro até hoje, cara, eu guardo isso com o maior carinho. Um professor da escola falou assim: cara, se você produz tanto material gratuito, e eu escuto isso até hoje, tá? Se você dá aula, se você dá tanto conteúdo gratuito nas redes sociais, por que as pessoas vão fazer aula com você? Por que elas vão pagar pra você? E eu guardo isso com o maior carinho, cara. De verdade. Porque isso me deu um gás. Me deu e na hora, sabe o que me deixou mais puto? O quê? É que eu não tinha argumento pra responder. É verdade. Eu tava aqui pensando também, tipo, não... Cara, sabe por quê? Para as pessoas não faz sentido, né? No geral, você... E, cara, eu não tinha experiência técnica. Mas eu acredito que, tipo, a percepção que gera na cabeça do consumidor é o quê?
Se ele dá esse tipo de conteúdo gratuitamente, imagina o plus que dá no pago, né? Exatamente. Só que na época não tinha nem resposta, argumento técnico para responder e nem embasamento nas experiências. Porque você ainda não tinha vivenciado aquilo. Exatamente. Então assim, eu fui nesse mundo acreditando que ia dar certo. Então desde 2020 eu acredito nas pessoas que eu seguia, que eu acompanhava, que me mentorava, que falavam que produção de material de comunicação sobre o que você faz, como você faz, para quem você faz, onde você faz e tudo mais, muda o jogo. Muda o jogo. E cara, muda de verdade, porque mudou meu jogo. Mudou meu jogo. Cara, é muito louco o quanto a comunicação orgânica alcançava pessoas. Hoje, assim, eu tenho vendas, a gente tá aqui às vezes no dia a dia, você vê, né? Venda caindo. Hoje mesmo caiu uma venda de manhã, ontem caiu foram $47 ontem, R$297 hoje. Então assim, não é me gabando, mas é mostrando que isso realmente dá resultado. E tá tudo bem não ter resposta naquele momento, mas... Você tem que procurar as respostas, né? Exatamente. Se você não tem, você tem que... Exatamente. E eu acreditei. Na época eu não tinha resposta, não conseguia argumentar de uma forma tão interessante, mas foi um questionamento que esse cara me fez pensar, me fez ficar puto e me fez fazer o bagulho acontecer para eu provar que eu estava certo. E se eu não tivesse certo também, tá tudo bem, né? Eu teria errado tentando, pelo menos, para ver. Recalcula a rota, né? Não existe erro. Eu acredito que é tudo aprendizado, tentativa e acerto. Sim. Tentativa e falha. Exatamente. E o que a gente não tem resultado, a gente pelo menos coleta informações para saber o que não fazer novamente, né? Perfeito. Cara, e aí, faz tempo que eu não falo dessa história, tem coisas que eu nunca tinha compartilhado com as pessoas, essa parte do meu emputecimento em 2020 me fez crescer muito, cara, me fez crescer muito. Porque quando alguém pra te questionar, fala assim, tá, você vai fazer isso por quê? Ah, porque alguém me falou pra fazer. Cara, você não tem resposta pra dar, você tem que buscar resposta. Então você tem que provar que aquele raciocínio faz sentido. E dar uma virada de chave, né? Na cabeça, porque você fala, caraca, que cara eu vou ficar se essa parada der errado? Exatamente. Então você vai botar sua energia naquilo pra fazer dar certo. Sim. Cara, e hoje eu tenho pessoas muito grandes no mercado do digital, do Instagram, do TikTok. Eu tenho relatos aqui, provas de pessoas me mandando mensagem. Tenho pessoas com, não sei quanto, tudo bem que isso pode parecer um número de ego, né? Mas não é. Pessoas me procurando para ter aula com milhões de seguidores. E até recentemente eu tive um reconhecimento do Nego da Moé, que é um cara do samba, e vivi o Winkler, que é no meio do fitness. Fisiculturismo. Porque eu acompanhava o Léo Stronda e ela sempre aparecia nos vídeos do Léo Stronda, né? Adorava, porque eu amo o meio fitness também. O Rafa acho que também sabe, né? Acompanha o meio fitness. Acompanho bastante. Bonde da Stronda, minha principal inspiração para começar a treinar. E outras cositas mais, mas deixei off. Anabolizante é muito feio. Tá maluco? Isso vai ter que ser cortado no podcast. Em rede social, cara. Corta não, deixa aí. É conteúdo. A gente tava falando que você tá atendendo personalidades do meio maromba, a Vivi. Pessoas bem grandes assim nas mídias. Acho que você tinha comentado uma vez da Bombom também, né? Adriana Bombom tava cogitando aulas comigo online de samba. Cara, enfim, muito legal isso, sabe? O David Brasil começou a me seguir, começou a curtir meus conteúdos. Isso não é número de ego não, tá? Isso não é para massagear meu ego. Isso é sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido por pessoas grandes no mercado, pessoas envolvidas no mundo do samba. David Brasil, ele está direto com a Mayara Lima, que é uma das maiores referências de samba no pé.
E aí pessoas como essas, que estão no meio do samba, que têm acesso a qualquer pessoa, praticamente qualquer pessoa, tem dinheiro, tem recursos, tem know-how, tem conhecimento. As pessoas elas acessam quem elas quiserem, elas acompanham o meu material de comunicação nas redes. Isso mostra, valida que meu trabalho está indo por um bom caminho. Inclusive, se vocês quiserem conhecer o Thiago, vir gravar o podcast aqui, estão convidados. Maravilha. Ó, a nossa escola, ela fica no Boqueirão, na Praia Grande. Nós trazemos aqui empreendedores, empresários e pessoas que estão envolvidas no meio de marketing e vendas. Esse ano tem muita novidade, tem muita coisa vindo. Esse é um projeto novo, né? É o 4º episódio que está indo pro ar agora, quinta-feira. E a gente vai trazer muito conteúdo bacana, pretende trazer muita gente importante no meio do empreendedorismo, do marketing digital. Então, se você estiver interessado em aparecer aqui, em contar um pouco da sua história, ou no marketing digital, ou no empreendedorismo, entre em contato, a gente vai deixar o contato aqui. Procura a gente agenda uma reunião antes, tenta conversar, entender por qual caminho a gente vai trilhar essa conversa. Perfeito, muito bom. E voltando aqui, eu gostaria de lembrar para vocês que nós somos o A Voz do Sucesso, que o Guia de Praia Grande é nosso principal patrocinador e a gente está vendendo também o espaço publicitário aqui no podcast. Se você acredita nesse projeto, se você quer a sua marca patrocinando o podcast, é só entrar em contato com a gente também que a gente vai ceder um espaço para vocês aqui. É isso aí. E é até interessante frisar que o Guia de Praia Grande, ele é uma agência com uma barreira de entrada, um baixo custo de investimento. É uma agência que tomou essa iniciativa de deixar o investimento mais acessível para pequenas e médias empresas. Porque empresas grandes, como a agência, por exemplo, de marketing digital Ótima Ideia, nem sempre é acessível para alguns empreendedores que estão começando, que estão tentando aplicar o marketing nas suas empresas, mas não tem uma folga, ainda estão com a corda no pescoço. E o Guia de Praia Grande ele foi criado aqui na Praia Grande justamente por isso, para atender pequenas e médias empresas que não têm uma folga tão grande, não tem um investimento sobrando, né, tão alto para fazer em marketing. Mas o Guia de Praia Grande ele veio com a solução para essa questão, esses problemas. Aí se você estivesse perguntando o que o Guia de Praia Grande faz? Faz tudo, cara. Tudo. Inclusive a gente está com uma iniciativa bacana que é a inscrição gratuita no site do Guia. Vou pedir para o Thiago estar mostrando o painel aqui. Você pode estar entrando em contato com a gente vai cadastrar gratuitamente a sua empresa no portal e você vai ter o espaço publicitário aqui de graça. Oferecemos outros serviços pagos, como a criação do seu site, tem a opção de você colocar no portal de forma paga também, onde você vai ter um espaço para colocar mais fotos, colocar mais conteúdos, apresentar melhor o seu empreendimento, mas esse espaço aqui é totalmente gratuito. Exatamente. Essas empresas em destaque são as empresas que resolveram investir dinheiro no Guia de Praia Grande. Exatamente. E aí, ó, aqui na parte de todos os serviços, o Rafa falou, faz tudo, exatamente tudo, ó. Marketing digital, social media, design gráfico, e-mail marketing, desenvolvimento web. Olha quanto investimento você imagina que é para desenvolver um site. Olha isso, tá? Eu conheço pessoas que pagaram R$5.000 em um site, tá? E não é brincadeira, é verdade. Tem uma cliente minha na área da dança que ela está se envolvendo com uma empresa de marketing e ela pagou R$5.000 para essa empresa. Eu soube depois, infelizmente, né? Porque senão eu já tinha indicado o Guia de Praia Grande. E também o tráfego, né? Porque se for procurar uma agência hoje para começar a investir em tráfego, você vai pagar em torno de R$2.000. Exatamente. Qualquer agência, em qualquer lugar do país. Aqui, o valor inicial de tráfego pelo guia está a partir de R$400. Claro que tem as condições ali para você estar se adequando, desde o quanto você investe ao perfil da sua empresa, mas o investimento é bem baixo. É isso aí. Então tá aqui, se você quiser acessar guiadepraiagrande.com.br/serviços. E aí você tem aqui uma olhada, você clica aqui para falar com o consultor,
Aí você vai direto para o WhatsApp para entender qual é a prestação de serviço que você precisa, e aí o consultor vai entender a sua demanda e aí vocês vão entrar aí num consenso, tá? Guia de Praia Grande, uma agência de marketing digital com uma barreira de entrada muito menor para te colocar no mapa, para te colocar no marketing, né? É isso aí. É isso? Boa! Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito. Eu tenho um grupo no WhatsApp que atualmente... Quantos membros você está vendo aqui, Rafa? 582 membros. 582 membros. Isso é uma estratégia... Vocês estão vendo até outras mensagens aqui, ó, de lead chegando, da minha esposa, enfim. Vocês estão vendo aqui, ó, eu estou no meio de um lançamento, tá? Minha estratégia de lançamento, ela consiste em algumas etapas. Então, vocês estão vendo aqui 582 pessoas. Há mais ou menos 4 dias atrás, eu tinha 400 pessoas nesse grupo. Então, estão entrando 182 pessoas até agora. Amanhã eu vou abrir as inscrições para esse curso. E aí eu faço uma semana, na verdade 6 dias de abertura de vagas. Então vamos lá. Eu faço mais ou menos 7 dias de tráfego, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Compartilhar a estratégia, vou destrinchar a estratégia para vocês. 7 dias de tráfego. Ok? Mais ou menos 7 dias de tráfego, investindo até uns R$1.000 mais ou menos nesses 7 dias. Entraram durante 7 dias 180? 182 pessoas. Mais ou menos até agora deu 6 dias. Entraram 182 pessoas. Eu tenho mais 7 dias de tráfego rodando, tá? Então, ó, 7 dias de tráfego. Depois eu vou ter mais 7 dias de tráfego rodando. Certo? Então dá um total de 14 dias. Só que, após esses primeiros 7 dias de tráfego rodando, eu abro as inscrições. Então durante os 7 dias eu vou inserindo as pessoas num grupo de WhatsApp, vou conversando com elas, tirando dúvidas, mandando algumas informações, um vídeo. Então eu tô aqui, ó, passando a minha estratégia de lançamento, tá? Não consigo detalhar a fundo sobre o tráfego, porque aí eu teria que ter algumas aulas para te explicar como construir esse tráfego, tá? Mas você tem clientes entrando em contato com você, você já vai ter aqui o CRM, que é uma promessa que eu fiz. Outra coisa que eu estou fazendo com você é, além do CRM, você pode direcionar as pessoas para um grupo de WhatsApp, onde você vai avisar que daqui tantos dias você vai abrir as vagas para consultoria da Personal X. Você vai abrir uma promoção especial para a sua carteira de suplementos. Você vai abrir inscrições até para os cursos da escola aqui, o curso de meta, o curso de tríade do conteúdo. Exatamente. E aí o os próprios Instagram Marketing, exatamente, que é um grupo que a gente está. Exatamente, que é um pouco da estratégia de lançamento que eu trouxe aqui para a escola. O que você faz? Você comunica às pessoas que tal dia você vai abrir uma condição diferenciada com uma condição diferenciada sem uma taxa X, sem uma taxa Y, com tantos números de vaga, com tantas vagas. Ou seja, escassez e urgência. Que as pessoas têm um desejo de comprar, elas não querem que você explicitamente venda para elas. Se a pessoa entrou nesse grupo foi porque ela tem interesse. Exatamente. Já, né? Mas você não está esfregando na cara dela que você quer que ela compre. Compra. Exatamente. Você não está pedindo, pelo amor de Deus. Você fala, ó, você tem uma coisa que eu tenho. Você quer uma coisa que eu tenho. Que é aprender a fazer tráfego pago, aprender a dançar. Eu tenho aqui um grupo onde eu tenho uma condição diferenciada. E a condição é verdadeira, tá? Não é balela, não. Não é metade do dobro. Não é verdadeira. É uma condição. O investimento é tanto, ele cai para tanto, sem taxa de matrícula. Tem que ser verdadeira, tem que ser genuína. Se você mentir, se a pessoa perceber que você está mentindo, perde credibilidade. Exatamente. Então tem que ser genuíno. Então, de 5 mil tá por 4.500. Não é uma coisa absurda assim, tipo, tá por R$1.000. Não pode ser mentiroso.
Nunca foi 5 mil. Você colocou por R$1.000 porque era 1.200, entendeu? Tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Então você faz 7 dias de tráfego, prometendo uma condição exclusiva, sem taxa de matrícula, tarará, tarará. Você abre o grupo para dúvidas, um determinado dia, normalmente um dia antes ou 2 dias antes. Avisa antes, tipo, amanhã eu vou X hora. Exatamente, porque as pessoas vão ficar enchendo o seu saco. Cara, qual é o preço? Eu quero saber qual é o preço. Por que tanto suspense? Para com isso, tem gente me xingando às vezes. É sério. Não, para com essa besteira, eu sei como é que é isso, não sei o que, você tá tentando deixar as pessoas ansiosas, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, a comunicação vai ser feita tal dia, tal horário. Um dia antes eu vou abrir o grupo para dúvidas, para vocês, para esclarecer as informações e vocês poderem perguntar o que vocês quiserem. E aí eu coloco as pessoas dentro do grupo. Eu não me interesso, não tenho interesse. Tudo bem, maravilha. Tem outras 182 pessoas, fora as outras 400 que já tinham, que têm interesse, entendeu? Então, sabe por que eu estou falando isso, Rafa? Porque todas as vezes que as pessoas perguntaram sobre preço e eu respondi o preço, adivinha o que aconteceu? A pessoa mete o pé. Simplesmente ela parou de responder. E aí entra um termo, um acrônimo dentro do marketing que a gente chama de FOMO, que é Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Quando as pessoas vêm dentro do grupo de WhatsApp, as pessoas envolvidas, perguntando, ansiosas, eu não vejo a hora, comprando, mandando comprovante, isso gera uma bola de neve e gera o que a gente chama de FOMO. Entende? Então, além da estratégia, vamos lá, recapitular. 7 dias de tráfego, só que durante esses 7 dias, no 6º dia, você abre o grupo para dúvidas. No 7º dia, você abre as inscrições. Você avisa, amanhã eu vou abrir as inscrições, tirou as dúvidas, tarará, tarará. X vagas apenas. X vagas, portanto, amanhã, a partir de amanhã. Durante 6 dias, mais ou menos, você deixa as inscrições abertas. No primeiro dia, o que acontece normalmente? Um pico de vendas. Você vai ter 15, 20 vagas preenchidas. Durante a semana, começa a pingar 1, 2, 3, 4 por dia. Chega no penúltimo dia, e no último dia o que acontece? O pessoal fica com medo de que a condição vai perder, vai fechar. Escassez e urgência. Acaba comprando mais, dá aquele pico novamente. Outro pico de vendas, exatamente. E aí é que eu consigo colocar 40, 50 pessoas numa sala de aula, tendo um faturamento bem significativo, com essa estratégia simples. Então, desculpa perguntar, se não quiser responder não precisa, mas qual foi o máximo que você faturou com essa estratégia de 14 dias? Eu não sei exatamente quanto, porque eu perdi um pouco os números, porque eu tive vendas de produto físico também. Então eu não calculei isso, tá? Mas foi mais de R$10.000. Com a estratégia, vendendo samba no pé. Samba no pé. Foi mais de R$10.000 porque teve algumas vendas de camisa que eu vendi. Então você é o que a gente chama de esteira de produtos. Sim. Você oferece um produto de entrada, mas dentro, onde é outro detalhe importante de compartilhar. No primeiro dia de aula, quando as pessoas estão mais emocionadas, encantadas, porque elas encontraram aquilo que elas procuravam, um professor que recepcionou elas de braços abertos, não julgou, porque isso é importante, tá? Não é só a estratégia de marketing, não é só a estratégia de vendas, é a entrega. A minha entrega eu considero impecável, porque as pessoas vão lá para ser felizes e elas saem felizes de lá. Eu não estou lá para julgar. Eu sou um cara que está ali para receber a pessoa de braço aberto. Então, às vezes, a pessoa está machucada, está magoada, está saindo de uma recém-separação. Por N motivos a pessoa está lá. E ela, às vezes ela tem medo de ser julgada porque ela ouviu a vida toda que ela não era capaz de aprender a dançar. Como você falou, a pessoa que tem 2 pés esquerdos. Exatamente. A pessoa pode ter 2 pés esquerdos. E vai aprender a dançar. E vai aprender a dançar. E a minha promessa é cumprida. E aí, além disso, eu recepciono a pessoa que está ali machucada, magoada, de braços abertos. Isso é mais importante. Porque além de eu ter muita segurança na minha técnica, eu sou muito humano no meu atendimento. Então isso é um diferencial. E aí o que acontece? Por que eu estou contextualizando isso? Porque no primeiro dia de aula, eu faço um pitch de venda sobre outras coisas. Por exemplo, outros meses de aula. Então eu aviso para a pessoa que
Se ela se matricular naquele dia, até aquele dia, ela vai ter uma condição diferenciada para um outro mês de aula. Entendi. E isso, às vezes, aumenta em 40%, 50% o meu faturamento. Entendeu? Sim. Então, a estratégia consiste em tráfego para o grupo de WhatsApp. Então, 7 dias de tráfego para grupo de WhatsApp. Certo? Sexto dia, dia 6, abro o grupo para dúvidas. Dia 7, abro as vagas. E isso aqui eu continuo com mais 7 dias de tráfego, tá? Ou seja, enquanto as pessoas estão se inscrevendo, Tem mais gente entrando. tem mais gente entrando e vendo o comprovante caindo lá. Ah, acabei de me inscrever, vaga garantida. E aí o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu considero, eu errei muito, tá? Errei muito para deixar essa estratégia alinhadinha. E eu tenho certeza que eu consigo adaptar essa estratégia em qualquer nicho. E se eu consigo, você consegue também. Porque a estratégia é assim, passo a passo. Vai ticando, vai fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver que fazer, você faz. Aí imagina, normalmente é um tique que eu coloco, mas vamos imaginar que é isso aqui, ó. Sabe aquele tique, aquele sinalzinho de preenchido? Cheque. Cheque. Aí eu coloco assim, ó. Faz um checklist. Exatamente. Vagas garantidas. Aí eu coloco aqui, ó. Primeira vaga, Rafael Aparecido. Segunda vaga, Quem é esse doido aí? Tiago Oliveira. Aí as pessoas vão começar a ver o número de vagas sendo preenchido e vai gerando mais FOMO ainda. E você falou que o número era limitado, aí você coloca lá, tipo, 20 vagas, aí resta 19, resta 18. Exatamente. Resta Só que 17. no caso são 40 vagas. Aí eu coloco. Quando tá chegando perto do fim, por exemplo, foram 20 vagas preenchidas, agora só tem 20 vagas, pessoal. E isso normalmente acontece no primeiro dia. Tipo, um pico de 15, 20 vendas. E aí eu falo, ó, só tem tantas vagas. Bate o desespero na rapaziada, né? Exatamente. E aí o negócio começa a virar uma bola de neve. E aí em 14 dias, normalmente eu tenho um número de 40 a 50 pessoas preenchidas. Todas as vezes que eu fiz deu certo? Não. Deu muito errado antes de começar a dar muito certo. Mas hoje eu não tenho cursos com menos de 30 pessoas iniciando. Sabe como que é um curso de dança? As pessoas lançam um curso de dança assim, ó. Elas colocam um flyer, um post no Instagram. Tal dia, tal horário eu vou começar um curso tal, de forró. As pessoas divulgam, aí normalmente as pessoas pedem para fazer uma aula experimental. Eu não abro para aula experimental, a pessoa só tem essa condição se ela fizer uma pré-inscrição. Às vezes ela paga o curso, Rafa, sem me conhecer, sem conhecer a escola, tá? Ela nunca me viu, ela só me viu por rede social. Tem muita gente que se considera íntima por causa de tanto conteúdo que eu produzo, entendeu? E sem nunca ter te visto. Sem nunca ter me visto. Mas ela me compra antes de me conhecer pessoalmente, antes de saber onde é a escola. Às vezes as pessoas perguntam no dia, como é que eu faço para chegar mesmo? Eu não peguei o endereço. Ela nem sabe onde é a escola. Não sabe nem onde é. Não. E ela faz a pré-inscrição sem saber nada disso. Ela confia por toda a autoridade que eu gerei graças ao material de comunicação, ao atendimento humanizado, ao grupo de WhatsApp que eu tirei as dúvidas, tudo. É um conjunto, né? E aí, eu tava falando que... Esqueci o que eu tava falando. Erro 404. Eita! Eu erro no Windows aqui, galera. Eu tava falando... como é que é um curso... Como é que é o lançamento de um curso tradicional de dança? Tava falando do forró. A pessoa lança um flyer. Exatamente. Lança não nada contra, tá, galera? Não tô dizendo que tá errado. Mas na boa, não tá botando dinheiro no teu bolso, não tá botando dinheiro na empresa, tá perdendo dinheiro. Tu dispõe lá de 1 hora, 1h30 para dar aula para 4 pessoas. A sala cabe 40, 50 pessoas. Aí você fala, amanhã ou semana que vem eu vou abrir um curso de forró, galera. E aí você acha que você tem uma demanda reprimida tão grande a ponto de ter uma fila de espera de 50 pessoas para só esperar o Thiago falar. Caraca, ele vai abrir um curso de forró semana que vem, era o que eu tava esperando. Entende? As pessoas não ficam na rede social. Sem divulgar, sem... Exatamente. No máximo um post.
E aí a pessoa ainda pergunta se pode fazer uma aula experimental. Posso fazer uma aula experimental? Aí o professor, para não ter uma sala vazia, o que ele fala? Pode. Ela faz uma aula experimental. A pessoa faz uma aula experimental, ela se matricula? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu diria que 50% das vezes não se matricula. Acho que dá pra diminuir essa... Eu acho que dá, cara. Dá. Porque tudo que é de graça as pessoas não valorizam. Para a pessoa ter um acesso ao meu curso, ela paga uma aula avulsa. Se às vezes a pessoa não se dá muito bem, não é muito da dança já, acaba se sentindo mal, se sentindo excluída, dependendo da turma, tem alguém mais avançada, já fala, pô, o pessoal tá mais avançado que eu. Então, esse é um ponto importante. Se a pessoa nunca dançou e ela vai fazer alguma aula avulsa no meu curso, eu explico para ela que curso que é mais interessante para ela entrar. Por quê? Porque se ela está começando do zero, o melhor é ter uma experiência do zero. Em cursos que eu estou fazendo no lançamento, por exemplo, esse de samba no pé do zero, entendeu? Então, aí entra a estratégia também de, a logística. Diagnóstico do cliente, entender a necessidade. Fazer uma leitura para você entender se aquela pessoa se encaixa naquela turma. Por isso que eu faço esse lançamento e, cara, modéstia à parte sempre tem dado bom, graças a Deus. Porque eu trago pessoas que a gente chama de topo de funil no marketing. São pessoas que não têm a necessidade, não querem dançar, muitas vezes elas não sabem. E os nossos conteúdos, os nossos criativos despertam esse desejo na pessoa. Ou algumas pessoas têm. Sei lá, talvez 80% das pessoas não têm desejo de aprender a dançar ou tem alguma coisa guardada lá de muitos anos atrás. E aí, pela primeira vez, ela vê um conteúdo, alguém que está falando sobre isso perto dela e às vezes ela desperta esse desejo de novo. E eu disse perto dela, e até me trouxe um outro pensamento, que a gente tem pessoas vindo de São Paulo, a gente está em Praia Grande, mas eu dou aula em Santos. Tem pessoas vindo de Cubatão, Bertioga, Guarujá, de várias cidades diferentes para fazer aula com a gente. E como a gente mencionou também, é a moça que veio dos Estados Unidos. Né? Exatamente, dos Estados Unidos. Eu tenho pessoas fazendo online comigo do Japão, dos Estados Unidos, Portugal, da Alemanha, exatamente. O Rafa tá falando isso com propriedade porque ele acompanha, ele vê o que está acontecendo. Então, cara, essa é a estratégia de lançamento, é isso que eu faço. E aí, resumidamente, você faz 14 dias de tráfego. Dentro desses 14 dias, um material forte de comunicação sobre o que você está lançando, sobre um Whey X que vai estar na promoção. Aí você vai abrir ali uma lista de espera para 20 pessoas, porque você só tem 20 unidades desse Whey. Você abre o grupo para dúvidas um dia antes. Cara, tal dia eu vou abrir o grupo para dúvidas. Esse Whey é isolado, tem gordura saturada, é isso, é aquilo, não sei o que lá. No dia seguinte você abre as vendas. Vai ter aquele pico de vendas, vai ter 5, 6, 7, 8 vendas. Durante a semana vai tendo 1, 2, 3. No final, quando as unidades estiverem acabando, quando você acabar o período, o processo de uma condição diferenciada para esse Whey, as pessoas vão fazer outro pico de vendas. E aí vai acontecer, e aí você faz isso a cada 14 dias. Se você melhorar a estratégia, você pode fazer até em menos. O mínimo que eu consegui foi em 14 dias. Eu já tentei em um mês, já tentei em 7 dias, já tentei várias vezes, várias coisas diferentes. E aí o melhor que eu achei foi uma estratégia de 14 dias. 7 dias de comunicação sobre o que vai acontecer, abre o grupo para dúvidas, abre as inscrições, no 14º dia você finaliza e aí você tem um pico de venda. Não é tão... não são vendas corriqueiras, não é o tipo de venda que acontece todo dia, né? Você tem que fazer sempre essa estratégia de lançamento. Então hoje eu não tenho equipe, né? Eu tenho minha mãe e minha esposa que trabalham comigo, que me ajudam, mas eu não tenho uma pessoa atendendo o comercial o tempo todo, entendeu? Eu não tenho uma pessoa fazendo campanhas de tráfego. Então hoje eu sou marketing, eu sou comercial, sou o expert, sou a frente, sou o verso, sou tudo. O professor, o dançarino. É um preço que eu pago. Esse é um dos meus empreendimentos, fora os clientes que eu atendo na parte de marketing, que me rende bons frutos, cara. E assim, eu estou abrindo de verdade a estratégia para vocês. Se vocês quiserem ter mais detalhes,
acompanhem as nossas redes sociais, entrem no grupo de Instagram Marketing, que eu sou um dos professores desse curso, e dentro desse curso eu falo sobre como tornar o seu Instagram uma vitrine de vendas. E fora isso, tem o curso de gestão de tráfego aqui na empresa, que é um dos cursos que eu dou de tráfego no Meta, no Instagram e no Facebook, que é um curso que te ensina a fazer anúncios para você capturar os leads para alimentar um grupo de lançamento, para você ter um pico de vendas. É isso? É isso aí. E aí? Tem alguma coisa para acrescentar, algum recado para dar para o pessoal? Cara, eu acho que mais mastigado que isso não tem como não, né? Eu acho que tá bom, não tá não? Comenta aí o que você achou, se você já pensou em aplicar. Eu vou dizer uma coisa que é muito importante, tá? Aplicar essa estratégia no WhatsApp é o melhor recurso, porque hoje o melhor e maior canal de vendas é o WhatsApp. Não tem mas eu tenho um site, eu tenho uma página de vendas. O melhor canal de vendas, o mais próximo de um atendimento humanizado tete a tete é o WhatsApp. E também é o que a gente vem falando, né? A Meta está encaminhando anúncios para o WhatsApp também. Às vezes, se você já está dentro do WhatsApp, acaba vendo um anúncio dentro do WhatsApp, a tendência do cliente mandar a mensagem e entrar em contato é bem maior. Sim. De não ter que sair da plataforma, não ter que ir para uma landing page. Sim. Ou para outro site, para clicar em um botão, para iniciar uma conversa. Quanto mais conseguir encurtar esse caminho entre o cliente e o produto, é melhor, né? Perfeito, exatamente. Muito bom, cara, muito bom. Cara, é muito bom conversar sobre isso, porque eu vivo esse mundo, eu respiro isso, eu amo isso aqui, eu amo a parte de marketing, vendas, e conversar com pessoas que estão vivendo esse universo é muito bom. Se você gosta disso e quer compartilhar um pouco mais desse conhecimento também com a gente, tá aí feito o convite. O Rafa é o nosso líder aqui nesse projeto, A Voz do Sucesso, ele que encabeçou isso. Eu venho aqui hoje como convidado, mas eu adoro esse projeto e eu gostaria muito de participar sempre que possível, vou estar por aqui. E aí fica feito também o convite, reforça o convite aí do Rafa para empreendedores, empresários que queiram compartilhar conhecimento sobre marketing, sobre vendas ou sobre algum universo dentro do comércio aí que queira... Sobre o seu produto, às vezes. Exatamente. Você tem um produto inovador aí que acredita que poucas pessoas conhecem, algum método que você desenvolveu para vender o seu produto. Vem aí, tem um espaço para você estar apresentando esse projeto. É isso aí, muito bom. Certo, irmão? Certo. E obrigado, aí? Mano. Tamo junto. Ideia. Se você gostou desse conteúdo, se virou a chave, se te despertou alguma coisa, se te chamou a atenção para o mercado digital, compartilha com alguém, curte, se inscreve no canal. Toda semana a gente tá lançando episódio novo. No nosso Instagram sempre tem alguns cortes, alguns trechos com insights para você, para sua empresa, para o seu projeto. Então segue a gente nas redes sociais, @Escola Ótima Ideia, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Seu Instagram, Thiago, para quem quiser estar acompanhando. Para quem quiser acompanhar o meu Instagram, que eu não compartilho muito conteúdo sobre marketing ainda, mas prometo que eu vou, é @thiago.oliveira.mkt, tá? E eu tenho o Instagram da minha escola, que hoje em dia não existe mais física, mas eu dou aula online e eu dou aula em alguns espaços, é @Casa da Dança, com K, certo? E tirando isso, acho que é isso. Nós somos a Voz do Sucesso e esse foi mais um episódio. Valeu, galera. Um beijo, um abraço. Até mais. Nóis.